Um abraço a todos, tudo bem com vocês? Amém? Em nome de Yeshua, novamente estamos aqui, né? Para a glória do Senhor, nosso Pai. Louvado seja Ele que vive pelos séculos dos séculos. Amém? Ainda que alguns retrocedem, nós estamos firmes, né? Caminhando com todas as lutas que passamos. Estamos de pé, graças ao Eterno. Como sempre, vamos falar palavras de vida. A exortação, o quanto ela é importante para a vida do homem, né? É importante exortar, evidentemente. Por que exortar? Vamos entender sobre isso aqui, amém? Em nome de Yeshua. Pai, obrigado por essa noite, por essa riquíssima oportunidade. Fala conosco. Ó Pai, nos ensina, nos exorta, nos corrija. Seja conosco, no nome do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Obrigado, Yahuwah, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu louvo o teu nome. Estamos aqui por ti, pela tua palavra. Obrigado, soberano de Israel, Yahweh, Tsavaot, Elohim, Elion, Shaddai. Tu, Pai, o Todo-Poderoso, Yehi Asher Yehi, B'Shem Yeshua HaMashiach, eu te louvo, te engrandeço. Bendito és tu. Tu és bom. Que a tua graça seja sobre nós e a unção seja porção dobrada nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Eterno que está nos dando mais uma oportunidade de estar aqui falando com pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Obrigado. Vocês estão conosco. Amém? E me perdoe às vezes. Aqui a retórica. Me perdoe. Não posso pedir perdão por falar a verdade, gente. Mas não se assusta não com certas coisas que eu falo, não. Mas analisa o que eu estou falando e tire conclusões. Se eu sou um maluco ou se eu tenho boa intenção. Ok? Antes de você tirar uma conclusão errada, primeiro pensa, vê, analisa o que está sendo dito. Porque o problema das pessoas, elas são afobadas. Elas não param. Eu mesmo, no corre-corre, às vezes a gente erra. A gente lê uma coisa e não entende. Por quê? Correria. Muitas das vezes as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Então, muitas das vezes eu uso palavras chocantes, porque suas almas valem isso. O quê? Exortação. Você, irmão, é eterno. Uma vez que alguém cai no Guernon, no inferno, no Hades, vai ser banido da presença de Deus. A pior coisa do inferno é que lá tem ausência de Deus. Por isso que não é um lugar por causa das chamas. Não, isso não é o pior do inferno. Não, não. Irmãos, ficar sem Deus, sabe o que se torna a pessoa? Escute só que eu vou falar, para você entender a minha linha de raciocínio. Ser sem Deus é ser diabo. Pensa, analisa o que eu estou falando primeiro. Não ter Deus é ser diabo. Eu não parou para pensar que o diabo, quando cai, ele perde tudo que ele tinha. Porque a luz que ele tinha não era dele. Então, nós não temos luz própria. A luz que está em nós não é nossa. É Deus em nós. Por isso, a pessoa sem Deus faz coisas terríveis. Tá? Você vê o mundo como está. Então, quando Deus tira sua luz de uma pessoa, o que sobra? E aqui que está. Então, uma vez que a pessoa está longe de Deus, ele está ferrado. Você está entendendo? Essa é a palavra que eu posso usar aqui para não escandalizar, dar outros termos pejorativos. Uma pessoa que sem Deus está morto, está acabado, está arruinado, está destruído. Entende? Então, a questão aqui, ninguém aqui está brigando por religião.
eu não fico aqui fazendo, às vezes, se eu fizer alguma refutação, não é porque eu sou implicante com o cara lá ou com o outro lá, não. Não. É porque eu tenho responsabilidade com a alma dos outros. E se eu tô vendo que o cara ali do lado tá falando mentira, e eu sei que ele tá falando mentira, eu não vou ser omisso. Entende? Tenho que falar, não tem jeito. Tem que pagar preço. Pouco me importa. Eu não fico pensando, uma vez que Deus me chamou, eu não fico pensando muito em consequência, não. Não. Não se trata de uma coisa temporal. Nós estamos falando de coisa eterna. Então, se tiver que encarar por isso, fazer o quê? A gente encara, por uma alma? Cristo deu a vida por nós. O que a Bíblia me ensina? Dar a vida pelos irmãos. Então, fazer o quê? Frouxar a gente não vai. A gente vai ficar aqui falando o que Deus está mandando. E aonde a gente pisar, a palavra é a mesma. Entende? Então, o que eu quero falar aqui é importante. Para a sua alma, eu não venho aqui passar pano em ninguém. Ficar defendendo pecadores. Minha missão é alertar que o inferno existe. E que pessoas já estão banidas. Não é que vão ser, não. Pessoas que morreram sem Deus já foram banidas. Não tem volta, você está entendendo? Enquanto o diabo está enganando com a matéria, a Matrix, as pessoas estão aí, abobalhados pela prata, pelo ouro. Enquanto o diabo simplesmente está enganando essas pessoas. E aquelas pessoas que eram para estar combatendo o diabo, não é as pessoas que a gente está aqui lutando. Nós não lutamos contra pessoas. Paulo diz, nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Mas são contra principados, potestades, dominadores, são contra demônios que lutamos. Então, se nós formos omissos, grande é o pecado. Eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei, não foi o que Paulo disse? Eu uso as palavras dele. Eu não sou omisso. Não sou um covarde que vê as pessoas se dando mal, indo para as trevas e fico calado, com medo de retaliação. Se tiver que tenho, fazer o quê? Alguém tem que colocar a cara na reta. Então que a gente possa ser fiel ao eterno, é uma missão fácil, não. Não é. Mas tem que ser feito. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito. Ânimo para vir aqui tem dia que não tem. Tá no zero. Não há ânimo, às vezes. Por quê? Porque somos seres humanos. Tem dia que você quer dormir cedo. Quer ficar calado. Quer fechar a porta do quarto. Quer apagar a luz. E quer ficar ali, hibernado, não é assim? Dormir? Então. Mas, irmão, não dá para fazer isso. Por quê? Nós temos responsabilidade com pessoas. Tá ok? Se pessoas não têm, nós temos que ter. Amém? Se tem pessoas aí que não se importam com as almas, nós se importamos. Nós lutamos num exército que vence, que é vencedor. Nós estamos do lado do céu. Então nós somos, sim, opositores às trevas. Estamos aqui apresentando um Deus que salva, que perdoa, que liberta, mas que pune. Por isso o evangelho completo é aquele que fala dos deveres, não só fala daquilo que o indivíduo vai receber. Não é só direitos, é deveres. O problema das pessoas é que elas querem ganhar, mas não querem dar. Elas não querem se doar para Deus, mas elas querem ser abençoadas por Deus. Alguns são tão cara de pau que eles só querem a bênção de Deus. Quando vem a luta, eles fogem, porque são o quê? Interesseiros, oportunistas. Eu tenho que falar isso. Porque se você ama Deus, você vai com ele até o final, rapaz.
Você paga as consequências por ele. Não é um objeto que você descarta. Assim são alguns que só estão com Deus enquanto tá tudo bem. Levanta a cabeça, rapaz. Encara isso. Temos que resistir a esse negócio. Deus é maior que isso tudo. Ele é dono da vida. Só ele tira. Só ele pode dar. Só ele pode tirar. A morte obedece ao nosso Elohim. Por isso é Elohim poderosíssimo. Tem poder sobre o céu, a terra, debaixo da terra. Poder sobre o tempo, sobre tudo. Iê, axé, iê, serei o que serei. Se ele quiser te curar, ele te cura agora. Mas se ele não quiser, ninguém te cura. Se ele quiser abrir a porta, ele abre. Mas se ele não quiser, ninguém abre. Você está entendendo? Yeshua disse, coloco diante de ti, Filadélfia, uma porta que ninguém pode fechar. E uma vez que Deus falou, isso que é demais, ele não volta atrás. Ele disse, está falado. Aleluia. Ele disse, está dito. Mas agora é o seguinte. Eu fiz aqui um esboço. E vamos falar da Santa Palavra. Que é por isso que estamos aqui todos os dias, para absorvermos dela. E eu quero falar de cumplicidade com o erro. Ser cúmplice é um problema sério. E veio essa palavra hoje a mim, e ela que eu direi. E Deus vai falar com pessoas que caíram nesse canal aqui. Para de ser cúmplice. Se posiciona. Para de ser covarde. Covarde no sentido de medroso de tomar decisões. Vamos lá, vamos começar aqui com um versículo bem interessante para nós lá no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu. Vamos lá, devagar para entender. Tem pessoas que a gente tem que pausar, ler. Uma voz do céu falou: sai dela, povo meu. Sai da onde? Babilônia. Por que ele disse sai? Agora, vírgula, para não seres participantes dos 7 pecados. Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida. Vamos ver a Bíblia de Jerusalém. Ouvi então outra voz do céu dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Verso 5. Porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Elohim se lembrou das suas iniquidades. A palavra aqui diz: por que tem que sair? Para não ser cúmplice. Porque quem financia pecado peca também. Por isso que não dá para ficar em certos templos, mas porque alguns já estão contaminados até o pescoço. Tu financia aquilo lá, tu é cúmplice, paga junto com ela. É o que a palavra diz aqui. Capítulo 17. A grande meretriz, mãe de todas as meretrizes da terra. Existe um sistema que está pecando contra Deus.
E o Eterno quer que você saia de lá e não participe dessa nojeira, porque chegou ao céu e o Eterno vai dar um basta nessa sujeira. Uma vez que você está lá dentro, você é cúmplice do pecado dela. Por isso que não venha com desculpa. Aonde eu vou congregar? Isso menos que importa. Importa é você sair do meio da sujeira. Tá lá, tem coisa errada, mas como que você vai saber que tem coisa errada? Ó, aqui ó. Leia a palavra. Leu, tá errado, sai fora. Um dia eu fui desconsagrado numa Assembleia de Deus porque falei do pecado, porque ensinei o dízimo verdadeiro. O pastor me desconsagrou. E aí? Ó, meus ombros. Eu não tô nem aí, devolvi as carteirinhas tudo pra ele. Quando ele chegou na minha porta, saiu daqui o quê? Pensou que eu ia arregar pra ele? Que eu ia ficar calado? Ele pensou o quê? Que ia me comprar? Cargo vai me comprar, irmãos? Tô aqui pra isso, Deus me chamou pra falar dele. Não é pra ser influenciado por esses lobos. Comigo eles não dão certo. Se tentar colar comigo pra coisas escusas, vai tomar uma invertida. Eu vou falar na cara, sai fora. Eu não tenho alianças com pessoas que negam o Cristo, que gostam de cobrar para pregar, que não ensinam a palavra por serem medrosos. Eu não quero me aliar a pessoas que ficam no muro. Eu estou aqui caminhando, não é para me nadar e morrer na praia. Ou é ou não é. É para pregar a verdade, prega a verdade. Não vai dar ninguém. Do que não dê ninguém, ué. Eu sou desse tipo. Se é para pregar a palavra, vai ter 3 me ouvindo, é para os 3 que eu vou pregar. Ah, mas como não está dando gente no culto, vamos colocar umas coisas aqui para atrair. Atrair o quê? Bode? Para eu apacentar? Você está entendendo o que eles querem fazer? Só que comigo isso não rola. Porque eu não vou me assujeitar a falar o que os outros querem ouvir. Eu fui chamado para falar o que Deus quer. Quem quer gostar de mim, gosta. Quem não quiser, problema. O evangelho não é alterado com o tempo. Irmãos, o evangelho ele é o mesmo do primeiro século. Quem está mudando ele são os lobos que se infiltraram, que não pregam mais arrependimento, não falam mais de inferno, não falam de condenação, não falam de mudança, não falam de santificação. Raras exceções. E eu não incluo os santos. Eu estou denunciando os que estão sujos, não os santos. Essa palavra aqui, se tu é um homem de Deus, não é para você. Eu estou falando para quem está na lama, querendo falar de Deus, mas está com a vida toda enrolada. O cara casou 3 vezes, está em adultério e quer pregar a palavra, vai te converter. Estou aqui para denunciar as obras infrutíferas das trevas, ensinar as pessoas a andarem com Deus. Se não for para isso, eu não quero. Eu estou aqui para falar a verdade. Se é um que vai ouvir, é um que eu vou pregar. Se é um que eu vou conseguir ajudar, Baruch Hashem. Mas não vai ter negócio com o pecado. Não. Quer ficar com raiva? Vai ficar. Eu não nasci para ser neutro. Eu não fui chamado por Deus para ficar enrolando as pessoas. Para mim, o maior crime que existe para mim, religioso, é aqueles que sabem a verdade e não falam. Para mim esse é o pior. Pessoas que sabem que as outras estão em pecado e não alerta. Para mim este é um criminoso dos piores. Porque ele sabe a verdade, omite, fica calado, porque ele sabe que vai perder membro. Quanta gente parou de me ouvir quando eu fui lá em Mateus 19, meti a Bíblia lá, contra o divórcio. Quanta gente para de me ouvir
Quando eu começo a falar coisas que elas não querem ouvir. Mas não é coisas que eu acho, é que está na palavra, é só ler. Elas param de ouvir porque elas não querem mudar de vida. Aí, acha que é uma filosofia. E quando eu chego junto dizendo, ó, a roupa, as vestes, como coabitar, como fazer isso, como comer, porque o povo não sabe comer direito, tá comendo porco, não sabe se vestir. A vida tá toda bagunçada. Alguém tem que chegar, ó, tá tudo errado aí, rapaz. Olha a vida que vocês estão vivendo. Eu gosto de chamar atenção de casal. Fico com briga boba. Qual é de vocês aí? Vocês querem pro céu? Vamos mudar isso aí, rapaz. Vamos mudar isso aí. Filho que desobedece pai e mãe, eu gosto de dar uma chamadinha. Gosto. Não me consulta não, hein? Mas eu falo pro seu bem, amém? Apocalipse 18:4 diz para sair para não ser cúmplice dos seus pecados, porque se tiver na cumplicidade, vai pagar junto. Me dá exemplo de cumplicidade na Bíblia. Olha, vamos lá. Adão com Eva. Sabia que Adão não foi enganado? Não, Adão não foi enganado, não. Deus, quando julgou, disse assim: por você ouvir a voz da tua mulher, Eva deu para Adão comer. E Adão obedeceu. Adão não foi enganado, não. Quem foi enganado foi Eva. Então Adão foi cúmplice. Final das contas, os dois, o que aconteceu com os dois? Morreram. E mais, a terra se tornou maldita por causa de Adão. E mais, vai sofrer mais no parto. Seu desejo é pro teu marido. Domínio dele. Você tá entendendo? Consequências. Mas Adão foi cúmplice. O que ele tinha que fazer? Quando ela deu o fruto, pegou. Primeira coisa que Adão tinha que ter feito. Adão! Ressuscita Adão aí. Adão, por que você não falou com Eva? Você entrou numa roubada. Eu falaria para você. Você entrou numa furada que eu não vou entrar contigo, não. Mas Adão... Irmãos, você quer ver um outro casal que entrou numa furada? Esse é Adão e Eva, Gênesis 3. Atos 5. Ananias deixou o diabo encher o coração dele de coisas... Avareza, né? E mentiu para o Espírito Santo. Caiu morto na frente de Pedro. 3 horas depois, Pedro ficou calado. Todo mundo ficou quieto. Enterraram o cara ali na qualquer lugar ali. A mulher dele chega. Pedro não alerta que o marido dela tinha sido morto por Deus. Pedro pergunta: vendeste a terra por tal valor? Ela disse: vendemos. Aí Pedro disse: você entrou em acordo com seu marido para tentar o Espírito de Deus. Não mentiu para homens. Pum! Tu vai ser enterrado agora, o seu marido foi. Ela, pá! Não deu tempo nem de nada. Cumplicidade. Você quer ver mais? Mas tem mais? Claro que tem. 1 Samuel 2:29. Eli, sacerdote, juiz e profeta, homem que ouvia Deus falar com ele. Os filhinhos dele foi crescendo. Ah, meus filhinhos, ó, Filifinéia, começaram a crescer, começaram a se tornar prostitutos, ladrões, filhos do diabo, tá lá, filhos de Belial. Se prostituíam, não temiam a Deus, não tinham respeito pelo tabernáculo, sem vergonhas.
Eli vai lá, ô filhos, não faça isso, dá uma repreensãozinha. Já viu aquela repreensão que não... É só da boca para fora. E aí, 1 Samuel 2:29. Olha só. Pra você ver. Ó. Por que pisais os pés aos meus Por que pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei? E se me fizessem na minha morada, se me fizessem na minha morada, e tu porque honra teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordardes das melhores das ofertas do meu povo de Israel. Portanto, assim diz Yahweh Elohim, na verdade disseram que a tua casa, a casa do teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, Yahweh diz, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Por causa dos filhos. Foram pro buraco. Os 3, contando a nora, que morreu no parto. Casa devastada. Filisteus tomaram a arca. Tudo por causa de quê? De 2 pilantra. E por causa de um pai que era líder, que tinha que ter pulso firme. Tinha que julgar. Mas não julgou. Cumplicidade. Criminoso é criminoso. Não importa se é filho. Tem que ser julgado conforme a lei. Meu, teu, nossos filhos, é tudo igual. Eu pego pesado com os meus. Tem que ser diferente? Não. Seu filho não é melhor que eu, nem eu melhor que você. A lei é pra todo mundo, irmão. Mas de onde vem a corrupção? Ah, meus filhos. Só se ele errou na educação. Quando um pai me procura, triste porque um filho não está no caminho, mas foi um pai que educou, sabe o que eu digo para essa pessoa? Não se entristeça. Você fez o que tinha que ter sido feito. O problema já não é teu. Porque vivemos numa geração que mesmo pais corrigindo, os filhos escolhem o errado. O que não pode é eu compartilhar de pecado de filho. Quer viver na zona? Na minha casa não. É assim ou não é, povo de Deus? É assim, ué. O filho quer viver na gandaia? Aqui não, rapaz. Aqui tem ordem. Aqui é senhor. Tem que ter respeito pelos pais. Levar a namoradinha pra dentro de casa dos pais pra dormir no quarto não vai mesmo. Aqui não é bagunça, não. Que ordem. Não, mas os tempos mudaram na tua casa. A moral continua. Minha casa não vai virar um ponto de prostituição, irmão. Se quer viver no erro, do portão pra fora. Nossa casa é um santuário. É um lugar que separamos para Deus. Não pode virar gandaia não, rapaz. Não pode virar bagunça não. Mas os filhos acham que são donos da casa dos pais. Pela lei, 18 anos tem que tomar um rumo, hein? Não é ou não é? Então a gente precisa ter cuidado com cumplicidade. Você viu Eli, né? O cara ouvia Deus falar... É isso que... Eu tô
tô falando de alguém que Deus falava. Meu Deus! Isso é sério! Você é um homem de Deus e acha que Deus não vai te punir quando você erra. Deus é longâmino. A Bíblia diz que quem abandona o pecado se arrepende, encontra misericórdia. Mas existe outra coisa. Existem pessoas que não se arrependem. Existem aquelas que querem encobrir o erro. Por isso que eu sou dos caras, que eu sou bem doido para dar conselho. Doido no bom sentido. O cara chega pra mim e diz que pecou. Ou o cara chega pra mim e fala assim, olha só, vê se hoje em dia alguém dá esse conselho. Ai, ai, ai. É casado, vou dar um exemplo aqui, tipo assim. Ele tava no mundo, mas era casado. Aí acabou traindo a esposa. Ela nunca soube, aí ele se converteu lá 10 anos depois, aí tudo na igreja, aí agora Deus está incomodando ele. Porque ele teve um relacionamento extraconjugal e a mulher não sabia. Aí chega pra mim e pergunta, irmão Felipe, eu devo pedir perdão à minha esposa, confessar pra ela? Ai, meu Deus do céu. É lógico que sim. Você pecou contra Deus e contra a tua esposa. Se for o contrário, é o mesmo ensinamento. Irmãos, pecado não confessado não é perdoado. Quando você pensa alguma coisa, é uma... Tudo bem, você pede... Havendo o pensamento que vem, você pensou uma coisa indevida, você pede perdão a Deus. Mas eu tô falando de uma quebra de aliança no casamento. Aí, meu filho, tem que pedir perdão. Aí tem que se consertar e pagar o preço. Então você viu que ele tinha que ter feito o quê? Botado os filhos na cadeia. No mínimo. E perguntar a Deus o que tinha que fazer com eles. Você prefere ir pro buraco com os seus filhos? Os filhos de Corá, não. Não. Corá fez aquela rebeliãozinha contra Moisés. Corá foi pro buraco, os filhos não. Mas por quê? Porque eles viram que o pai estava errado. Moisés estava certo. E eles se separaram quando Moisés diz... Quem tá do meu lado? Vem pro lado de cá. Os filhos de Corá, ó, pro lado de Moisés. Entende? Se eles ficam do lado do pai, cumplicidade em morrer junto com o pai. Aí você vê que eles escolheram bem. Baruch Hashem. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E depois o próximo. O Eterno, ele em primeiro lugar na vida de qualquer um de nós. Não coloca ninguém no lugar de Deus. Nem filho, nem mulher, nem ninguém. É o Eterno primeiro. Tiver que comprar briga com meio mundo por causa de Deus, compre. Agora, não abandone o Eterno por ninguém. Ninguém. É ninguém. É assim que Deus quer. É assim que o Eterno ensina. 2 Samuel 13:5. É a história sinistra aqui. Aminon estava apaixonado pela irmã dele. Minha irmã de Absalão, na verdade. Que é irmã dele também, né? Que era parte só de pai, né? A mãe de Absalão, a mãe de Absalão era a mãe de Tamar. E Aminon era o primogênito de Davi. Com certeza tinha regalias, né? O cara acha que por ter regalias, ser filho do rei pode fazer o que quer, né? O dia disso estava apaixonado pela irmã que era Betulá, virgem. 2 Samuel 13, verso 5. Então,
Jonadab, que era astuto, diz o texto, deu um conselho para Aminon, para ele simular uma doença, uma enfermidade, para Tamar lá e ele poder ter o a sós com a irmã. Foi aí que o sem caráter aqui fez o que fez. Então, Absalão foi lá, fez uma emboscada depois, passou algum tempo, Davi não fez nada, porque Davi tinha adulterado com Betseba, e eu acho que ele ficou assim, como que eu vou punir um filho meu se eu mesmo fiz aquela lambança, né? Imagino eu que foi isso. Ele deixou quieto, algo que não podia, ele cometeu um erro contra a Torá. Levítico 18, tinha que ter punição, pela lei? Sim. Primeiro que ela não podia ser dele, não, pela lei? Não. E aí, filho? E aí que Absalão foi lá e matou Aminon. Aí o Joabe foi lá e matou depois, num conflito, Absalão. Os dois filhos de Davi morreu. Detalhe. Aminon morreu porque fez errado. Procurou a morte. Tá apaixonado. E aí vem a pergunta. Jonadab compartilhou desse pecado. Mas, se Aminon tem um amigo chamado Felipe, o que você diria? Vai criar vergonha na tua cara, sem vergonha. Vai arranjar outra mulher. Essa não é pra você. É assim que tem que ser. Não tem que ser diferente. É assim que tem que ser. Amém? Foi cúmplice aqui. Ainda deu o conselho errado. Ele tinha que ter feito o que eu falei aqui. Mandar ele criar vergonha na cara dele. Desviou, rapaz. Mas não fez isso. Outro detalhe também que eu quero trazer para vocês, João 5,14, paralítico de Betesda. Machia curou ele, depois se encontrou com ele e diz, agora que está curado não peca, para coisa pior não se suceda. Pecado gera morte. Gerou 38 anos naquele leito. Pecado mata, destrói. Paulo dá um conselho a Timóteo, 1 Timóteo 5,22. Não se entremetas. Deixa eu ler esse texto aqui. Melhor ler aqui. Segunda. Louvado seja o nome do Senhor, eterno Elohim. 5,22. Aqui, ó. Ninguém imponha precipitadamente as mãos, não se torne cúmplices dos pecados de outrem. Koinoneio, comunhão, unidade. Não se una nos pecados dos outros. Olha o que ele diz aqui, final do versículo. Conserva-te mesmo puro. Conselho aqui de Paulo. Conserva-te mesmo puro. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Quer dizer o quê? O cara quer pecar? O problema é dele. Se te chamou, você dá logo uma exortada. Não me coloque em rolo, não. Vai te converter. Tem que ser assim. Tá? 2 Pedro 2,4. Deus não poupou os anjos quando pecaram.
vai poupar uma geração que vive sendo alertada, mas que não quer se arrepender? Deus não poupou os anjos quando pecaram. Vai ficar poupando pessoas conscientemente depois de serem exortadas? As pessoas estão brincando muito. 1 Coríntios 10, 12. Veja quem está de pé, cuide para não cair. Significa vigilância, qualquer um pode vir cair, inclusive eu. Mas Deus nos livre disso. Mas o que a gente tem que fazer? Ficar ligado, vigiar e orar para não cair em tentação. Orar e vigiar, irmãos. Por quê? Porque a nossa salvação depende do nosso posicionamento aqui na terra. Não seja cúmplice do pecado dos outros. Exorta, rapaz. Corrija. Com amor, evidentemente. Mas você não vai deixar virar um botequim. Tua casa, né? Você não vai deixar os outros vir pecar perto de você, tu vai ficar calado. Vamos colocar as coisas em ordem, amém? O Eterno nos ajude a manter pulso firme, porque o mundo quer influenciar. Já está influenciando. Mas, se possível fosse, enganaria os escolhidos, mas não vai enganar. Os santos vão brilhar. Os justos serão luzes no mundo. Daniel, faça a tua parte. Se na tua cidade ninguém quer fazer, faz você. Se dentro da tua casa ninguém quer fazer, faz você. Mas não se torne cúmplice dessa geração que é rebelde e que não quer obedecer ao Senhor. Se você andar conforme Deus quer, loucura para um homem, seja louco. Eu sou louco, então. Eu sou louco. Por quê? Porque quero obedecer a Deus. Se as pessoas vão se afastar de mim, o problema é delas. Você tem que ser radical. Por que tem que ser radical? Porque com a alma não se brinca. Você vai manter aquilo. Obedecer. Quer vir para trazer pecado para você? Ó. Não vai rolar, não. Você está entendendo? Por quê? Você precisa estar na posição. A trombeta vai tocar. Está preparado? Eli estava de pé, caiu. Saul estava de pé, caiu. Sansão estava de pé, caiu. Por quê? Pecado. Pecado. Que o Eterno nos ajude a vencer. Amém? Não seja cúmplice. Um abraço fraternal a todos que estão aí. As crianças que nos assistem. Um abraço para todas as crianças. Crianças. Um abraço para todos vocês. Saúde para os irmãos, amém? Muita paz, muita alegria. Shalom, Leculan. Até, irmãos.